E já de volta, eu falei para você que era rapidinho, estamos novamente com o seu programa Vida e Saúde ao vivo, Hoje falando sobre Parkinson, repito, você que está chegando agora, seja bem-vindo. Estamos recebendo aí uma autoridade no tema, o Dr. Demetrios Kazak Abraão, neurocirurgião. Se tem alguém que entende de todo o sistema neurológico, está aqui a fera, viu, gente? Então aproveite, é a sua oportunidade, o médico está aqui ao vivo, entrando na sua casa para responder às suas dúvidas. Doutor, se de repente se faz um diagnóstico, digamos, precoce da situação do Parkinson, tratando precocemente, tem como aliviar, né? Porque eu imagino que seja uma doença progressiva, né? Tem como frear essa doença tratando precocemente ou não? Tem como frear. Embora a doença de Parkinson seja uma doença que não tem cura, o tratamento precoce, com o diagnóstico precoce, faz com que os pacientes tenham uma qualidade de vida muito melhor, aliviando todos os sintomas que a doença apresenta. Vamos lá, as perguntas vão para Campinas, representando Campinas, Norvinda Valente dos Reis Andrade. Muito obrigado, dona Norvinda, Deus abençoe a senhora. Se antes dos 60 anos, tem como tratar a falta de dopamina? Tem algum remedinho? Olha, eu vou lá começar, dilua isso na água, é dopamina, tem como, doutor? Não, antes dos 60? Não é possível, não tem como a gente tomar dopamina e para com se isso proteger, prevenir. né? Não existe prevenção. Vamos lá para Patos, na Paraíba. Quem representa a cidade é a Marlene Vanderlei Dantas. Dona Marlene, um beijo para a senhora, dona Marlene. Eu tenho Parkinson há 2 anos e meio. Tenho tremor apenas nos lábios, diz ela. E agora estou com muitas dores musculares. Podem ser sintomas do Parkinson, esse tremor nos lábios e dores musculares? Pergunta a nossa amiga Marlene, doutor. Pode ser o tremor labial, inclusive pode ser um tremor que faz parte do quadro de tremor, no quadro de Parkinson, porém, evidentemente precisa ser muito bem examinada, todo um histórico dela, o exame físico, neurológico, para que se possa ver se esse tremor, que provavelmente esteja levando ela a ter dor, porque qualquer tipo de tremor constante leva a dor por causa da fadiga da musculatura, então precisa ver se esse tremor que ela está apresentando com o exame físico é um tremor parkinsoniano ou não. Agora um e-mail da Maria do Rosário. Não é cantora não é cantora, é Maria do Rosário Queiroz. Um beijo para Maria do Rosário, tanto para a cantora como a dona Maria Rosário Queiroz, viu? Sofro de polineuropatia periférica, caio muito, forças reduzidas, uso bengala e ando na rua com a ajuda de terceiros, durmo mal. Gostaria de saber se essa doença pode desencadear o mal do Parkinson, pergunta a nossa amiga Maria do Rosário, doutor Demetrios. Não pode, são doenças diferentes. A polirradiculopatia, na verdade, ela é uma doença que é causada por algum outro fator, da qual provavelmente o seu médico deve estar pesquisando, porque a polirradiculopatia tem uma causa, apenas em 3% que nós não sabemos a causa da polirradiculopatia, mas na maioria das vezes a gente descobre, e a maioria das vezes também é o diabetes mal controlado. Mas não tem nada a ver com a doença de Parkinson e não há nenhuma probabilidade de que quem tem polirradiculopatia desenvolveu o Parkinson. Agora vamos lá para Telêmaco Borba, no Paraná. Sabe quem representa essa linda cidade? É a Rosa Maria Raizel do Carmo. Dona Rosa, um beijo no seu coração. Muito obrigado pelo seu carinho de estar conosco, dona Rosa. Ela falou assim, meu marido sofre do mal de Parkinson há 7 anos e da demência há 6 anos. Ele toma 5 comprimidos por dia de Prolopa 200, 3 comprimidos de Cifrol, Dopelina 5 mg. Ele treme às vezes e tem dificuldade para falar e andar. Estão corretos esses medicamentos? Aí pergunta a nossa amiga Rosa Maria, doutor. Olha, Rosa, infelizmente não dá para a gente avaliar se esses medicamentos que ele está tomando nesse momento estão corretos ou não. A gente precisaria de um histórico, saber como foi diagnosticada a doença, quais os medicamentos que ele já fez uso, qual medicamento que ele não tolerou bem ou tolerou, está tomando até agora, para a gente ter uma precisão se o tratamento está correto ou não. Então não dá para que a gente ter essa noção. Mas o fato de esses medicamentos terem sido prescritos significa que tem alguém acompanhando, né, Com doutor? certeza. Né? Provavelmente deve ter um neurologista acompanhando e sempre confiar naquele médico que está acompanhando o seu marido e não deixar de tomar o medicamento. E não deixar nunca de tomar o medicamento. Em algumas fases do Parkinson, realmente é difícil a gente
muitas vezes encontrar o medicamento ideal, associar o medicamento ideal. O tratamento, na maioria das vezes, medicamentoso é um tratamento que não é fácil. Quem está mandando um beijo para nós e parabenizando pelo programa é a nossa amiga queridíssima Maria Luísa Madruga. Um beijo também para a senhora e para a sua família, viu, dona Maria Luísa? Ela que é de Estiva Gerbe, São Paulo. Sua benção, Frei, Deus abençoe. Ela fala assim que minha irmã ficou com baixa resistência do organismo e foi diagnosticado anemia. Ela apresenta tremedeiras às vezes. Isso pode ser alguma outra doença? Pode ser início de Parkinson, por exemplo, assim. É a Maria Luísa Madruga preocupada com a irmã dela, doutor. Não, pelo que você está descrevendo, não parece ser a doença de Parkinson. A anemia, ela pode provocar tremor. É um dos sintomas da anemia, quando é uma anemia muito severa, por causa da fadiga, da fraqueza. Então, pode haver um tremor por causa da própria anemia. Mas pelo que você está descrevendo aqui para nós, parece não ter nada a ver com a doença de Parkinson. É tratar a anemia direitinho. Doutor, aqui uma pessoa que mandou um e-mail, é o filho, né? O filho que mandou e-mail aqui é o Paulo Franco, que a gente manda um grande abraço. Paulo, muito obrigado pelo carinho, viu? Eu falei assim que o pai dele tem 82 anos e foi diagnosticado Parkinson há 9 anos. Toma levodopa, carbidopa 250, 3 vezes ao dia e também rivastigmina. 3 mg. E se queixa muito, que fica meio fora do ar pela manhã. Existe algum tratamento alternativo? Ele se queixa que nem pode olhar para essa tal de levodopa, que já passa mal. Não aceita a doença de jeito nenhum. Como é que a gente pode ajudar o Paulo e principalmente o pai do Paulo de 82 anos, doutor? Olha, Paulo, como eu disse anteriormente, é muito importante o tratamento do Parkinson ser um tratamento multidisciplinar. Não só o médico tratar do paciente com doença de Parkinson. É necessário, muitas vezes, o acompanhamento de um psiquiatra, de uma terapia com um psicólogo, para a aceitação da doença, a preparação dos familiares, porque não é uma doença, infelizmente, vou dizer, é uma doença ingrata, né? Ela é progressiva, ela piora com o tempo, e tanto o familiar quanto o paciente precisa estar sempre nessa busca psicológica, de ajuda psicológica e até mesmo religiosa, para você ter um suporte para o tratamento dessa doença. Muito bem, doutor. Vamos lá para Cosmópolis, em São Paulo. É nossa amiga Maria Aparecida Munhoz Amaro Andrade, que a gente manda um beijo carinhoso, dona Maria Aparecida. Ela fala assim que o marido dela teve um AVC há 4 anos atrás. O médico falou que ele está com Parkinson, porque ele está com rigidez nos músculos. Esse diagnóstico está correto, né? AVC e depois a rigidez dos músculos, o médico detectou também, diagnosticou Parkinson. É a nossa amiga Maria Aparecida. Está correto esse diagnóstico? Pergunta ela, doutor. Olha, dona Maria, pode estar correto sim. Nós temos na classificação do Parkinson, o Parkinson primário, que é a doença de Parkinson, que nós já descrevemos toda aqui, e o Parkinson secundário, que é causado por outras doenças como o AVC. Então, o AVC grave pode causar um Parkinson chamado Parkinson secundário, com todos os sintomas do Parkinson primário. Então, provavelmente, o seu marido, após o AVC, desenvolveu o Parkinson devido ao AVC. A Marta, que a gente manda um beijo, que ela está representando a cidade de São João del Rei, Minas Gerais. Ela está dizendo assim, olá Frei, olá doutor, parabéns pelo programa, muito obrigado Marta. A minha dúvida é a seguinte, por que quem sofre da doença de Parkinson transpira frio e muito durante as crises a ponto de molhar a cama e toda a roupa? Muito obrigada, é a Marta de São João del Rei, Minas Gerais, doutor. Os sintomas do Parkinson são um leque de sintomas, né? Como eu já falei, obviamente nessa tríade que eu já tinha comentado anteriormente, mas há outros sintomas. A sudorese é um sintoma devido à perda da automação aí da sudorese dos pacientes parkinsonianos, ou mesmo devido talvez a muito tremor e com isso a muita fadiga. Se você, por exemplo, fizer muito exercício, você sua. O parkinsoniano também, devido a muito tremor, ele pode ter uma sudorese maior. Então, talvez seja essa explicação do marido dela, né? Do parente dela, a Marta, né? É a Marta. Ela e que tenha esse tipo de sintoma à noite, principalmente, com muita sudorese. E a nossa amiga Hermínia, que é de Pirpirituba, na Paraíba. Olha, a gente vai fazendo aqui um passeio pela nossa geografia do país, vamos conhecendo cada cidade maravilhosa, viu? Obrigado, dona Hermínia.
Aliás, a Hermínia, porque ela só tem 26 anos, mas obrigado pelo carinho, viu? Frei, tenho 26 anos e em 1 ano e meio fui diagnosticada com uma doença degenerativa denominada EM, esclerose múltipla. Peço que dediquem, se possível, um programa a essa doença. Atenção, diretor Alessandro, esclerose múltipla. Nós já falamos isso aqui, mas vale a pena voltar. E pedir para o médico, doutor aqui presente, entrevistado, qual é a diferença entre doença de Parkinson e esclerose, já que são bem parecidos os sintomas. Aí a nossa amiga Hermínia está dizendo isso, doutor. Então, esclerose múltipla e Parkinson, qual é o parentesco das duas? Olha, Hermínia, a doença de Parkinson e esclerose múltipla são doenças degenerativas do sistema nervoso. A esclerose múltipla, ela tem sintomas um pouco diferentes da doença de Parkinson. Porém, como a esclerose múltipla apresenta lesões no cérebro, muitas vezes essas lesões podem estar presentes justamente onde há a formação de dopamina, lá naquele lugar onde eu falei, no tronco cerebral. E com isso, o paciente que tem esclerose múltipla pode apresentar também a doença de Parkinson, como eu já falei, como um Parkinson secundário a uma outra doença. Então, por isso que alguns pacientes com esclerose múltipla podem apresentar sintomas da doença de Parkinson ou chamado parkinsonismo, com tremor, rigidez, etc. Maravilha, doutor. Vamos mais uma vez às ruas e vamos ver a inquietude aí desse santo povo de Deus com mais esta pergunta. Eu sou a Zelina e eu gostaria de saber se existe cirurgia para curar o mal de Parkinson. Que maravilha de pergunta. Aliás, toda pergunta aqui para nós é super importante, não importa, não tem assim graus de perguntas. Para nós, toda pergunta é importante em relação ao tema. Então, doutor, existe alguma cirurgia? Poxa, detectou, é aquele fiozinho lá que está atrapalhando. Existe uma cirurgia para lá naquele fiozinho, colocar um band-aid, colocar um fiozinho, enfim, para fazer esse retardo, né, do progresso da doença? Sim, existe cirurgia sim para a doença de Parkinson. A cirurgia, assim como os medicamentos, não é um tratamento curativo. Não dá para curar, como ela perguntou, a doença de Parkinson com a cirurgia. O que dá para fazer com a cirurgia é aliviar os sintomas também. A cirurgia do Parkinson, ela tem a sua indicação em alguns casos, quando nós temos tremores que não respondem a nenhum medicamento e limitam muito o paciente, não é? Ou alguns pacientes jovens com tremores muito avançados. Então, vai depender muito de uma triagem para a cirurgia do Parkinson, e é uma cirurgia que, para os tremores, tem muito sucesso, em mais ou menos 80% a 90% dos casos, de tremores que limitam muito o paciente e que não respondem ao tratamento medicamentoso. Doutor Demetrios, nós vimos, assim, o senhor já explicou que não é hereditária, que não tem esse fator hereditário. E com isso a gente já responde a pergunta da Zélia Rotondo de Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que a gente manda um beijo, ela quer saber se é hereditária, a gente já sabe que não é hereditária. Não. Porém, essa pergunta é hereditariedade. Porém, eu já recebi logo em seguida outra pergunta aqui, que é Maria de Jesus Serrano Soldan de Valinhos, que a gente manda um beijo também. Frei, doutor, eu, Maria de Jesus, tenho Parkinson, tenho 72 anos, né? Tenho Parkinson. Gostaria de saber se essa doença pode interferir nos olhos, né? Porém, Frei, minha mãe tem 94 anos e também é portadora de Parkinson, ou seja, a filha e a mãe e a filha. Como é que se explica? É fatalidade, doutor? É alguma coisa? Não é, se não é genético, não é hereditário, etc, etc. Como é que explica essa situação? E também se pode interferir na questão dos olhos, deve ser da visão ou do piscar, enfim, do movimento. É a Maria de Jesus, doutor. Olha, Maria Jesus, realmente não há nenhuma comprovação genética hereditária do Parkinson. Existem pesquisas que mostram assim, que famílias, na sua segunda ou terceira geração, existem pacientes com Parkinson nesta geração, mas não há uma coisa conclusiva que se comprove que isso é genético hereditário. Então, no caso de você e da sua mãe, também precisa ver se a sua mãe, quando que ela adquiriu os sintomas da doença de Parkinson, que pode ser um Parkinson também senil, pela idade dela, e não o mesmo Parkinson que você apresenta como doença de Parkinson. Como eu falei, nós temos a doença de Parkinson primária e a doença de Parkinson secundária, que é causada por outros fatores
com os mesmos sintomas. Com relação ao problema de você não poder enxergar ou tiver algum problema de visão, o Parkinson também pode, em fases mais assim, avançadas, também ter problema com relação à visão. Mas isso já não faz parte de um sintoma muito geral do Parkinson. Com relação ao piscar, você até falou em piscar, isso é importante. No Parkinson, pela bradicinesia, que é essa diminuição dos movimentos da musculatura, a musculatura da face também ela diminui e a pessoa fica com uma face, muitas vezes chamada face em cera, quer dizer, ela não movimenta praticamente o rosto mais e já não consegue piscar como antes. Há uma limitação também do piscar, o que pode ocasionar alguns problemas oculares. Doutor, aqui uma situação que a nossa amiga Marilu Aparecida Camargo de Campinas, que a gente manda um beijo e agradece a participação. Olá, doutor. Olá, Frei. Parabéns pelo programa. Minha mãe tem Parkinson desde o ano 2001. Ela tem 71 anos e toma todo tipo de medicamento necessário. Mesmo antes de descobrir que o Parkinson estava se manifestando na vida dela, ela tinha muitas dores lombares, o que veio se agravando até agora e se intensificando a ponto de ter que passar por várias vezes pelo pronto-socorro até tomar injeção. Além disso, ela já teve vários problemas renais, urinários. Hoje, ela já não tem mais nenhum controle, depende das pessoas para tudo. O que o senhor poderia me dizer sobre a cirurgia? Para quem ela é indicada? A minha mãe tem um tipo de Parkinson que não treme, balança, que é a discinesia, né? A médica disse que é o pior tipo de Parkinson que tem, né? E mais difícil de ser tratado. Apesar de tudo, ela é uma pessoa muito lúcida, ela só entra em confusão mental quando está em crise com muita dor. Por que o Parkinson causa tanta dor? Grata pela atenção, Marilu Aparecida Camargo de Campinas, doutor. Olha, Marilu, o Parkinson causa dor, como nós já falamos aqui, devido principalmente aos tremores. Mas pelo que você está descrevendo da sua mãe, ela deve ter algum problema na região lombar também. Por exemplo, uma degeneração de disco ou alguma osteoartrose, alguma coisa que piora o sintoma de dor com a presença da doença de Parkinson. Então, eu acho que vale a pena também ser investigada a parte da coluna da sua mãe para ver se tem algum outro problema que esteja também levando à dor, né? E, infelizmente, a doença de Parkinson ela tem essa evolução, é uma doença progressiva e no estágio mais avançado, que é o 5º estágio, realmente a pessoa fica dependente cada vez mais, né? E que bom também que a sua mãe não teve um tipo de Parkinson que levou à demência. Porque, na maioria das vezes, o Parkinson é um tipo de doença que leva a uma síndrome demencial associada. Você sabia que já chegamos na metade do nosso programa? Olha quanta coisa estamos recebendo de informação, estamos aprendendo. Você tem ainda mais 50% de chance de participar, viu? Então, não sai daí, nós vamos chamar mais um intervalo, temos muito mais informação para você. No seu Vida e Saúde, que volta já. Se você está apresentando alteração do olfato, como por exemplo, diminuição do cheiro, isso pode ser um sintoma da doença de Parkinson que vai vir a se manifestar no futuro. Se associado a isso, um transtorno depressivo, um choro fácil e um desânimo, essas duas condições devem ser avaliadas por um neurologista.